O segredo por trás do sucesso da Amazon, uma das maiores empresas do planeta, não está apenas em algoritmos complexos ou em uma logística genial. O princípio fundamental que transformou Jeff Bezos em um bilionário já estava escrito com todas as letras há mais de 2000 anos. Isto mesmo. Hoje não vamos falar apenas de negócios. Nós vamos falar sobre como um princípio bíblico milenar, quando aplicado com decisão firme, pode se transformar na maior vantagem competitiva de qualquer negócio. Hoje, você não vai apenas entender a filosofia da Amazon. Eu vou te entregar um guia prático de 4 passos para você aplicar este segredo no seu negócio amanhã mesmo. E mais, eu vou te mostrar como levar essa ideia a um nível que nem mesmo a Amazon explorou completamente. Um algo mais que pode colocar você à frente de todos os seus concorrentes. Você está pronto para transformar seu negócio e sua visão? Todo mundo conhece a Amazon, a gigante que entrega quase tudo na sua porta em tempo recorde. Mas, como eles chegaram lá? O texto base do nosso estudo de hoje é claro. Jeff Bezos construiu seu império sobre um mantra: começar pelo cliente e trabalhar de modo inverso. Bezos instituiu a filosofia da cadeira vazia. Em cada reunião importante, uma cadeira vazia era colocada na mesa. Ela não estava ali por acaso. Aquela cadeira representava a pessoa mais importante da sala, mas que nunca estava fisicamente presente: o cliente. Antes de qualquer decisão, os executivos eram forçados a olhar para aquela cadeira e perguntar: o que o cliente pensaria disso? Isto vai facilitar a vida dele? Isto vai resolver um problema real que ele tem? Foi olhando para aquela cadeira vazia que eles criaram a compra com um clique. O programa Prime e um sistema logístico que não apenas entrega um produto, mas uma experiência de conveniência quase mágica. Eles não estavam vendendo livros ou eletrônicos, eles estavam vendendo a obsessão em servir o cliente. Isto mesmo, meus amigos. Isto não é uma invenção do Vale do Silício. Agora vamos abrir o livro que tem as respostas. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pense nisso por um segundo. A figura mais importante da história, o maior líder de todos os tempos, define sua missão não em ser chefe, mas em ser servo. Ele não disse: vim para dominar o mercado, mas vim para servir. Enquanto o mundo dos negócios muitas vezes grita: o que eu posso ganhar? Qual a minha margem de lucro? A sabedoria bíblica sussurra uma pergunta muito mais poderosa: a quem eu posso servir? A filosofia da cadeira vazia da Amazon nada mais é do que a aplicação prática desse princípio. É a institucionalização da empatia. É olhar para o próximo, neste caso, o cliente, e colocar as necessidades dele acima das suas próprias conveniências internas. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 2. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, cuidando cada um, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A Amazon não é uma empresa de varejo, não é uma empresa que vende produtos, é uma empresa de serviço disfarçada de varejo.
E essa é a chave que destrava todo o potencial. A ideia central é que a Amazon mudou o foco do o que eles vendem para como eles vendem. Promessa é dívida. Entender a teoria é ótimo, mas como aplicar isso na trincheira, no dia a dia do seu negócio? Aqui está o seu guia prático de 4 passos. O nosso método Servo Empreendedor. Passo 1. Reescreva a sua missão. Pegue a declaração de missão da sua empresa. Ela provavelmente fala sobre ser líder de mercado ou oferecer produtos de qualidade. Agora, rasgue-a. Reescreva agora com foco no serviço. Em vez de vender os melhores sapatos, mude para ajudar cada pessoa a dar o próximo passo com confiança e conforto. Sinta a diferença. Uma, você fala de você. A outra, você fala sobre o impacto que você causa na vida do outro. Passo 2. Institua o ritual da cadeira vazia. Sim, literalmente. Na sua próxima reunião semanal, coloque uma cadeira a mais na mesa. Dê um nome a ela. Chame-a de cliente. Antes de cada decisão importante sobre marketing, produto ou preço, pausem e façam a pergunta para aquela cadeira. Isto te serve de verdade? Isto remove alguma dor da sua vida? No começo pode parecer bobo, mas eu te garanto, vai mudar a cultura da sua equipe. Passo 3. Transforme métricas de vaidade em métricas de serviço. Like e seguidores são ótimos, mas são métricas de vaidade. Comece a medir o que realmente importa. Qual o seu tempo de resposta ao cliente? Quantos depoimentos de "você mudou o meu dia" você recebeu essa semana? Qual a porcentagem de clientes que voltam a comprar, não por causa do preço, mas porque se sentiram cuidados por você? Isto são métricas de serviço. O lucro se torna uma consequência, não um objetivo. Passo 4. Delegue para servir, não para se livrar. Como líder, seu papel é capacitar sua equipe a servir melhor. Treine-os, não apenas para executar tarefas, mas para que eles também enxerguem o cliente na cadeira vazia. Um líder servo cria uma cultura de servos, onde cada funcionário, do estagiário ao diretor, entende que seu trabalho final é servir o cliente. Agora, o algo mais que eu te prometi. A Amazon tem uma obsessão pelo cliente. E isto é poderoso. Mas a Bíblia nos chama para algo ainda maior. O princípio do serviço não se aplica apenas ao cliente pagante. Ele se aplica à sua equipe, aos seus fornecedores, à sua comunidade e até ao seu concorrente. O que a Amazon faz é Customer Centricity, foco no cliente. O que eu te proponho é o Kingdom Centricity, foco no reino de Deus. É entender que seu negócio é uma plataforma para servir a humanidade e glorificar a Deus em todas as áreas. Como isto se parece na prática? Significa pagar a seus fornecedores um preço justo e no prazo, servindo-os. Significa criar um ambiente de trabalho tão bom que sua equipe se sinta abençoada, servindo-os. Significa usar parte do seu lucro para resolver um problema da sua cidade, servindo sua comunidade. Significa agir com ética e honestidade, mesmo quando ninguém está vendo. Isto não é apenas uma vantagem competitiva. Isto é construir um legado. É transformar seu negócio em um ministério. Enquanto todos estão obcecados em servir o cliente para ganhar seu dinheiro,
Você estará focado em servir a todos, porque esta é a sua verdadeira vocação. E essa é uma vantagem que dinheiro nenhum pode comprar ou copiar. A cadeira vazia da Amazon é uma ferramenta de gestão brilhante, mas é apenas um eco de uma verdade eterna. O maior sucesso que você pode alcançar nos negócios não virá de ser o mais esperto, o mais rápido, o mais rico. Virá de ser aquele que mais genuinamente serve. O lucro, o crescimento, o reconhecimento, tudo isso se torna consequência natural quando você coloca o serviço no centro de tudo. Primeiro o serviço, depois a recompensa. Essa é a lei do reino de Deus. O desafio que te deixo hoje é simples. Qual é o primeiro passo que você vai dar para instituir a cultura do serviço no seu negócio? Deixe aqui nos comentários qual dos 4 passos você vai aplicar esta semana. Quero muito saber e acompanhar sua jornada. Se este vídeo abriu os seus olhos para uma nova perspectiva, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos insights. E compartilhe com aquele amigo empreendedor que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se, não se trata apenas de ter um negócio bem-sucedido. Trata-se de ter um negócio com propósito. Até o próximo vídeo.